Olá, uma excelente tarde de sábado a você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E o Sala de Entrevistas, primeiro que eu adoro fazer esse programa justamente por isso, né? Nós abordamos assuntos aqui extremamente delicados que exigem bastante no que se diz respeito até à parte psicológica, quando, por exemplo, no sábado passado nós falamos sobre câncer infantil, relatos do Otílio Paulo lá da Casa Guido, de crianças realmente que vêm sofrendo com esta enfermidade. No outro final de semana falamos com a dona Vera Lúcia Duarte, que é presidente da Associação Amor à Vida, também ligada ao câncer, que relatou inúmeros casos de mulheres com câncer de mama. Já entrevistamos também políticos falando de situações que acabam, em algumas vezes, nos tirando do sério, como corrupção e outros tantos assuntos mais. Cantores, enfim. E hoje nós vamos falar de um assunto mais light, mais leve, que é um tema que muita gente gosta. Eu arrisco até dizer que a maioria dos brasileiros gostam desse tema, que é futebol. E vamos tratar futebol com um professor de educação física, um ex-jogador de futebol profissional, que também nas suas horas vagas arrisca de escritor. Eu me refiro ao meu amigo, irmão em Cristo, Ivan Sérgio Vilas Boas Sampaio. É nome de escritor. Ivan Sérgio Vilas Boas Sampaio, e também mais conhecido como o Ivan Sérgio Sampaio, ou para os torcedores do time da raça, Ivanzinho, ponta de lança, que hoje já não existe mais, camisa 10, que atuou inclusive aqui em Criciúma no nosso glorioso time da raça, o Próspera. E Ivan, primeiramente eu lhe cumprimento e te agradeço pela sua participação aqui na TV Primavera, e eu conversava com alguns amigos da produção e nós falávamos, poxa, legal, quando vem algum ex-jogador aqui, geralmente é ex-jogador do Criciúma. Claro que o Criciúma tem a sua história maravilhosa no cenário nacional, mas o bacana também é conversar com você, ex-jogador do nosso querido Prospinha, como os torcedores acabam chamando o time da raça, o Colorado da Próspera. Seja bem-vindo à TV Primavera, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Podendo compartilhar todo o tempo que eu pude jogar futebol, desde das categorias de base, e poder passar um pouco da minha experiência nos gramados, né? E agora, como professor de educação física, também trabalho como técnico de escolinha de futebol, e é uma satisfação estar aqui no seu programa. Imagina, satisfação é nossa. Ô Ivan, vamos começar do começo, diria um amigo meu com certa redundância. Começou lá na Bahia como jogador de futebol profissional. Conta um pouquinho da sua trajetória. Começou a arriscar uns chutes na pelota com quantos anos? Eu cresci, né, na Bahia, na praia, no futebol de salão. E do futebol de salão tive a sorte de encontrar o técnico da escolinha do Bahia, que de lá ele me levou para o futebol de campo. Você então no futebol de salão, e aí na oportunidade o coordenador, o técnico da base do Bahia, o tricolor, Bahia mesmo, Bahia que a gente exatamente. Acabou te levando para lá. Você tinha quantos anos na época, você lembra? Eu tinha 12 anos de idade. Moleque ainda. Antigamente era dente de leite, né, infanto juvenil, que depois passou a ser juniores, e profissional, né? Você chegou a jogar no Bahia profissional? Joguei 2 partidas, né? Como juniores, né? Joguei 2 partidas, inclusive na partida que eu joguei, eu fiz gol, né? E joguei até os 20 anos, dos 12 aos 20, 12 para 13, até os 20 anos de idade. Lá no Bahia. Mas deixa eu entender, quando você fala que jogou 2 partidas como júnior, você era um atleta júnior e integrou o elenco profissional, foi isso? Exatamente, porque... Fez gol, né? Na época, sempre que havia necessidade, como hoje em dia, né? Claro. Eles recorrem precisam à de base, alguns, né? Recorrem à base, e eu tive a oportunidade de ir no banco e ter a oportunidade de entrar e fazer um gol no jogo. Tu lembra, né? que jogo foi esse que tu fez? Bahia e Catuense, né? Campeonato Baiano. Jogava o Bobô. O Bobô, aquele que tinha uma barbinha? Que jogou no Bahia, jogou no São Paulo. Fluminense? Exatamente. Acho que ele encerrou a carreira no Fluminense. E eu tive a oportunidade de entrar, marcar um gol, né, contra a Catuense. Como é que foi esse gol, tu lembra? Não vai esquecer, né? Eu lembro que o lateral era Zanata, conhecido, depois jogou no Bahia com ele. Pegou a bola
e saiu jogando, o goleiro deu para ele. Ele pegou a bola e foi tentar me driblar. Eu estava jogando como falso ponta, né? No esquema 4-4-2 na época. E eu tive a felicidade de tirar a bola dele, levar e chutar no canto do goleiro. Foi na Fonte Nova esse jogo? Não, foi lá em Alagoinhas. Ah, Alagoinhas. É, o time lá tinha o Atlético de Alagoinhas e a Catuense. Dois times do município de Alagoinhas, lá na Bahia. Legal, rapaz, que bacana. E aí depois do Bahia? Aí depois eu saí do Bahia, fui emprestado, né? Porque naquele tempo o passe era vinculado, né? Meu passe era preso ao Bahia. E eu fiquei emprestado ao Ipiranga, é um clube da primeira divisão. Da primeira divisão da Bahia. Da Bahia também? É. E aí joguei naquele campeonato de 85 pela equipe do Ipiranga. Depois, foi bem no campeonato? Ficamos, acho que em sexto. Tenho muita lembrança aqui. A gente, na primeira fase, a gente classificou. Na segunda, a gente já... Teve mais dificuldade. Teve mais dificuldade e não conseguimos a classificação. E após sair do Ipiranga e vim para cá pro Próspera. Aí joguei na primeira divisão. Como é que tu vai me sair da Bahia para vir pro Próspera? É que eu tinha um cunhado que ele morava aqui, né? E ele conhecia o Cláudio Miraglia, que era um amigo dele. E ele conhecia, vou lá fazer um teste no Criciúma ou no Próspera. E o Criciúma já era conhecido na época? O Criciúma não. O Criciúma foi o primeiro título do Criciúma, foi naquele ano, em 1986. O Criciúma estava começando a engatinhar como grande clube. Foi o primeiro título do campeonato regional, né? Conquistado pelo Criciúma. Pelo Criciúma, né? Tá, e aí ele falou, você vai fazer um teste no Criciúma e no Próspera. Ou no Próspera. Entendi. Aí como na época não houve essa facilidade de fazer o teste no Criciúma, e aí você não conseguimos você fazer no Próspera. Aí você vai ficar no Próspera. Aí fiquei naquele ano no Próspera, né? Lembra de algum jogador que tinha naquele elenco naquela época? Jogava o Biá, jogava o Paulo Serrano. Paulo Serrano? O Manuel, que é o Pré era o goleiro ou não? O goleiro era... Naquela época, quem era, meu Deus? Mas o Pré não era, pelo que eu vi. O Pré foi um lendário goleiro do Próspera. Enfim. Agora aqui... Fugiu. Fugiu a memória. Dá uma olhada no meu álbum depois lá. Depois a gente confere isso aí. Mas a lateral era o Manuel Cizenando, pai do Maicon Cizenando. Jogava o Paulo Serrano. O Mica também jogava. Jogadores assim mais conhecidos na época, Paulo Serrano, Biá. E como é que era jogar no Próspera? Porque o Próspera, ele foi um dos remanescentes desses times que eram sustentados pela mina, né? E o Próspera está até hoje com as suas atividades não profissionais. O Próspera atua nas categorias amadoras. Mas como é que foi jogar no Próspera? Era um time da mina, um time muito ligado à classe trabalhadora, né? O time da raça, como é conhecido. Eu quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada a respeito dessa rivalidade que existia entre as duas equipes, né? E para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu tinha na época 21 anos de idade e tive essa oportunidade de jogar, né, em outro estado, com futebol totalmente diferente do que é na Bahia. Agora me diz uma coisa, você falou que é diferente. E nós, como jornalistas, eu já acompanhei o Criciúma Brasil todo em jogos de Campeonato Brasileiro, tive a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo, né? Em 98 na França, e onde a gente vai e conhece pessoas de outros estados, eles sempre falam, mas lá no sul, lá vocês batem demais, é muito pau, como se fala na gíria. Você sentiu isso? O futebol é de mais pegada? Eu senti aqui, porque assim, o clima aqui é frio, né? O futebol é muito mais corrido do que lá, por causa exatamente por esse motivo, né? Então, lá na Bahia, a maioria no meu tempo, né, saía dos campos de várzea, né, jogava na praia e iam diretamente para os clubes, né? E aqui no sul, né, já essa dificuldade de jogar nas ruas, descalço, por causa do clima frio e tudo. Então, o futebol da Bahia, eu achava um pouco mais técnico, mais cadenciado, futebol mais... mas teria o mesmo nível, assim, né? Que os times que tinha mais visualizado mais, assim, era o Bahia e o Vitória, que era... Os times da capital. Mais conhecidos, né? Mas eu quero saber esse negócio, os caras batem mesmo aqui no sul, e aqui o futebol é muito pegado, então pegado muito... o que é? Porrada? É muito
pouco espaço de se jogar, né? Ah, então, geralmente quando a gente domina a bola, o cara já tá marcando. Chegou né? a jogar algum clássico contra o Criciúma? Clássico da Eu Pirita? fiz o gol contra o Tá Criciúma. brincando? Nós perdemos 2-1. Mas no Majestoso ou no Maribol Sim? Foi no Majestoso, no campo deles. E foi o gol, aquele jogo, o Criciúma foi hexagonal, decisivo, que o Criciúma acabou ganhando o título, acabou né? ganhando antecipadamente. É porque não tinha decisão. Criciúma, no jogo contra o Próspera, alcançou a pontuação necessária para ser campeão. E aí deu o resultado naquela rodada, deram tudo Tudo certo. E Tu lembra quanto é que foi o jogo? foi 2-1 pro Criciúma. Criciúma ganhou, Foi o Vanderlei o gol fez do um Próspera gol. foi teu. Vanderlei e Edmilson, se eu não me engano, e eu fiz o gol do Próspera. Então aí Tava acho que lotado o estádio, nós acredito. eles entraram em campo e tudo, né? Então foi uma experiência, eu estava iniciando minha carreira, né? E aí tive a oportunidade depois de voltar para a Bahia, jogar no Galícia, onde o meu técnico foi o Abel Braga, hoje atual técnico do Internacional. Ah, o Abel foi teu técnico lá no Galícia. Abel Braga. Uhum. E tive essa experiência de jogar, ser treinado pelo Abel, né? Uhum. Muito boa experiência. E depois eu voltei novamente para cá. Joguei no Araranguá, fui campeão pela 2ª divisão. Grande Araranguá. O presidente era o Valério Mendes? O Valério Mendes, Tem Só uma que concessionária de carros naquela em época a gente ganhava muito pouco, né? Ah, é? Não eu rendia, ganhava né? um salário mínimo. Né? Então aí foi nessa época que eu aí passei no vestibular, jogava num clube pequeno, assim, Muita dificuldade. Muita dificuldade, aí parei. Eu vou estudar. Parei de jogar, comecei a fazer a faculdade, já comecei a conseguir, peguei escola para dar aula. Uhum. E aí tive a oportunidade de voltar novamente para o Próspera, através do presidente Celso Menezes. Uhum. Aí joguei novamente pela 2ª divisão, em 91 e 92, como vice-campeão em 91. E aí você desistiu de vez? Aí em 93 foi o último ano que eu estava me formando, 93 ali. Você jogava bola e estudava? E estudava. Pô, legal, cara. Aí em 93 foi o último clube que eu joguei pelo Sombrio, né? Sombrio. Ali, E aí, 94, formei em 94. No início de 94 ali, já estava formado e comecei a dar aula. Aí fiz um concurso em 95 e acabei passando no concurso. E hoje você é professor de Educação Física. Efetivo na rede municipal aqui de Criciúma. Legal, Ivan. Excelente história, tua trajetória. Eu fiz essa introdução porque no próximo bloco eu quero que você fale mais sobre os livros que você escreveu, justamente tirando a sua experiência dos gramados, né? Você é um ex-jogador, um professor de Educação Física e vamos falar um pouco sobre tática de futebol e do futebol moderno, pode ser? Certo. Depois do intervalo comercial aqui na TV Primavera, então esse papo descontraído com o ex-jogador do Próspera, o Ivanzinho, rapaz. O Ivanzinho é o nosso convidado de hoje e, claro, professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino aqui da nossa cidade. Voltaremos na sequência com Sala de Entrevistas. Estamos de volta com a nossa Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje é o Ivan Sérgio Vilas Boas Sampaio. O Ivanzinho, que jogou no Bahia, e para os torcedores do Próspera, o Baianinho. Lembra do Baianinho? O Baianinho está aqui, rapaz. Ivanzinho, Baianinho, apelido de jogador de futebol brasileiro mesmo. Tudo termina com inho, né? Com inho, exato. Lá na Bahia, pequenininho, magrinho, ficou o Ivanzinho. Aí chegou aqui, baiano, ficou o Baianinho. Chegou aqui, da Bahia, começaram baiano, primeiro baiano, depois começaram a baianinho, né? Uhum. Eu sempre fui magrinho, e aí pegou esse apelido. Legal. Ô Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em minhas mãos aqui, 2 livros de autoria sua. Primeiro, Ponto de Vista, que é esse aqui, o maior, né? E também A Melhor Tática. Por que você resolveu escrever livros a respeito de futebol? Eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar com futebol, né? Mas como eu não deu certo no futebol como atleta, joguei uma carreira ativa e curta, com 29 anos eu parei, e aí me formei em Educação Física, né? E a oportunidade que eu tive foi de trabalhar dentro da escola, e cheguei a ser técnico da escolinha do Próspera também, Uhum. na época em 92,
Eu jogava e era técnico da escolinha de futebol. E como a minha profissão é professor de educação física, eu gosto muito do futebol. E como eu vejo futebol, aprecio futebol desde o tempo que eu jogava, verifiquei a necessidade de escrever esse livro para mostrar a experiência a respeito de que esse primeiro livro aqui eu falo a respeito... Esse aqui? Do futebol do passado. Ponto de vista, o nome do livro. Ponto de vista. Futebol atual, né? E aí falo também como preparar uma grande equipe. O que você escreve aqui no livro, por exemplo, a diferença do futebol do passado para o futebol atual, é isso? Qual é a grande diferença do tempo que você jogava para hoje? É muita diferença. Em todos os aspectos, né? Você parou de jogar o quê? Há 20 anos? 22 anos? Eu parei com 29 anos, ia fazer 30. Não, mas você parou em que ano? 93? Em 93. Então, 21 anos. É isso. E o que mudou de lá para cá? Mudou muito. A única coisa que não mudou é em relação às regras. Que as regras, como eu digo no livro, continuam as mesmas regras, onde já deveria mudar muita coisa, né? Agora, na questão física, na questão... a tática, mudou muitas táticas. Por exemplo, você falou que era ponta de lança. Essa posição não existe mais. Hoje em dia eles chamam meio atacante, né? Hoje em dia é chamado meio atacante, né? Por que o futebol hoje prioriza tanto a força? Porque antigamente, ou em outros tempos, quando você ia fazer uma peneira, você olhava aquele garoto. Podia ser o mais baixinho, mas tinha uma habilidade danada, o olheiro já ficava, não, é isso. Hoje não. Se você é pequenininho, já não vai nem para o teste. Esse aqui é baixinho, já não dá, tem que ser o forte. Por que isso? Assim, é porque é falta de conhecimento. Você vê, a Alemanha mesmo, a Europa tinha essa filosofia. Colocar um cara mais forte. Tem que ser jogador forte. Aí depois viram que não era essa a mentalidade. E o brasileiro, pelo contrário, sempre foi conhecido pelo talento, a habilidade dos seus jogadores. E aí o brasileiro começou, parece que a imitar o europeu. Né? Você vê que hoje em dia o futebol alemão pegou a seleção alemã, pegou o Brasil e deu um show de bola. 7-1. Deu um chocolate. Né? Nem vira a cor da bola, como diz, né, no vocabulário. E aí era isso que o Brasil fazia. Então, no meu tempo, o menino ia fazer o teste no clube, o técnico pegava a bola assim, tocava a bola pro menino, o menino, toca aí, toca. Aí eu devolvia. Agora, domina a bola, mata no peito. Né? Ele já olhava, já via o talento da criança apenas uma brincadeira. Né? E hoje em dia, e também muitos saíam dos campos de várzea direto já para profissional. Para os times de infantil, juniores. Né? Para os clubes. Existia essa facilidade de já ir para o infantil, já para os juniores. Né? E hoje em dia não. Já tem que treinar na escolinha de futebol. Né? E aí, muitos, eu faço uma crítica, não estou fazendo aqui generalizando, porque tem escolinhas boas, mas muitos técnicos hoje não têm aquela visão de pegar a criança e ver pelo dom dele, pelo talento dele. Aquela história de lapidar o diamante. Exatamente. Ele tem um dom para aquilo. Né? Não, hoje eles olham, o porte físico, esse aqui é alto, isso é forte, vai dar um bom volante, um bom zagueiro. E aí eles priorizam hoje a marcação, né? Até nas escolinhas de base eles já querem introduzir 2 volantes. Né? Pouco tempo atrás, quando meu filho treinou até no Criciúma, né? Tinha um ex-técnico ali que ele jogou na categoria de base. Ele jogava de meia direita, né? Aí uma vez ele tava na reserva, aí teve chance de jogar de titular e tá. Aí ele comentando comigo, vou botar seu filho porque hoje o titular não veio e a gente prioriza aqui 2 volantes, ele joga mais um pouquinho avançado. Mas, o cara introduzia 2 toques, treinamento de 2 toques, com criança de 12 anos de idade. Aí quebra a fase do drible,
A criança precisa aprender a desenvolver. A driblar, porque é um fundamento básico, essencial no futebol, né? Que hoje em dia você não vê mais drible dentro do futebol. Né? Aliás, por que a qualidade técnica dos jogos caiu tanto? Justamente por isso? É exatamente por esses fatores todos, né? Primeiro, porque não sabem escolher quem tem jeito para o futebol. Segundo, não se trabalha os fundamentos básicos. Rapaz, faz um excesso de preparação física. Eu conheço uma história de um jogador, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas é um amigo não, foi um conhecido, conheci quando era setorista do Criciúma, e esse jogador foi vendido para o Corinthians. E aí quando ele chegou no Corinthians, é um centroavante, alto, forte, chegou um dia ele, na concentração, ele rindo que se acabava. Madrugada no quarto, e ele estava dormindo com o Vampeta. Vampeta. Eu sei. Aí o Vampeta acordou, que é isso, rapaz? Que tu tá rindo aí? Acordou de madrugada esse cara. Eu não jogo nada e não sei como vim parar no Corinthians, estou ganhando um rio de dinheiro hoje e ria que se matava. Então, para te ter uma ideia, o que aconteceu com o talento do jogador brasileiro que a gente viu na última Copa foi um vexame, né? Pelo amor de Deus, uma seleção que dependia de um atleta, Neymar, e só. Exatamente, é o que eu falo, né? Você vê, você procura, você diz, qual o craque que existe hoje no futebol brasileiro? Você, pelo meu modo de ver, o único craque que jogava parecido com o futebol de antigamente é o Paulo Henrique Ganso. Está no São Paulo. Está no São Paulo, né? E o Kaká, que retornou, Ronaldinho já Gaúcho. Tá fim de carreira também. Tá fim de carreira. Ronaldinho Gaúcho, que estava aqui, mas saiu. Está no México? Né? E não sei. Neymar não bota nessa lista? Aí você vê. E os melhorzinhos que tem habilidade. Mas você não bota o Neymar nessa lista hoje? Não, e o Neymar, mas o Neymar já está lá fora, né? Está fora. O Neymar é... Aí vamos falar de antigamente, agora, os clubes, né? Com Zico, agora, Roberto Dinamite. Sócrates, Adílio, tanto craque Zenu, que era daqui do Tubarão, jogou no Guarani, né? Tantos craques que existiam naquele tempo. E aí você vê, hoje, mas é o que eu digo, a filosofia que tem que se aplicar nas escolinhas de base é essa. É treinamento, conhecer o dom da criança, observar a qualidade técnica dele e, mais na frente, trabalhar a questão física e tática. Tá bom. E qual é a melhor tática? Se o Baianinho, o Ivanzinho ou o meu amigo Ivan hoje recebesse uma oportunidade. Ivan, o Criciúma está um avião pegando fogo aí, vão te dar uma oportunidade para ver se o Criciúma sai do rebaixamento. Qual é o esquema de jogo que tu ia aplicar? Na verdade, não existe a melhor tática. Eu botei a melhor tática para o leitor ficar curioso a respeito do assunto. Né? A melhor tática, no meu modo de pensar, é quando o técnico ele tem como princípio, qualquer princípio tático, tem que conhecer as características técnicas e físicas dos atletas. Eu não vou pegar um jogador que é resistente e jogar lá no ataque, como atacante. Então, ele tem que conhecer as qualidades físicas do atleta para colocar ele na posição correta. Então, você tem que ter essa percepção. Você tem que ter essa leitura, você tem que ter essa visão do atleta. Né? O atleta fulano de tal. E eu posso dar um exemplo aqui. Recentemente, um bom time que o Criciúma montou em 2006, o Criciúma foi campeão brasileiro em 2006, da Série C, e tinha um jogador muita qualidade chamado Fernandinho, que era o 10 do time, né? Era o meio atacante e tal. E aí o Edson Gaúcho, treinador da época, falou, não, você vai ser o meu ala esquerdo. E o Fernandinho arrebentou como ala esquerdo. Depois foi vendido para o Cruzeiro, foi muito bem no Cruzeiro. Muito bom jogador. Ou seja, o Edson Gaúcho teve esse mérito. Ele viu, não, vou explorar a característica do Fernandinho jogando aqui pela ala esquerda. E foi um sucesso, né? O Fernandinho, eu lembro muito bem, ele tinha essa versatilidade, né? Baiano igual você. Jogava tanto de lateral esquerdo. Eu também joguei assim. Joguei de meia esquerda e depois no próximo passei a ser lateral esquerdo. Então, o técnico, que é um observador, sabe analisar o jogador. Antigamente, o técnico tinha uma frase que dizia assim, que ele conhecia o jogador pela arriada mala. Tinha um técnico, esqueci o nome dele aqui agora. Só ele botando a mala... Quando o jogador arriava a mala, ele dizia, esse cara joga. Porque ele sabia, um termo de... Quando ele dominava a bola,
Quando ele fazia um lançamento, fazia um cabeceio, pô, esse aí joga. Aquele lá não joga. Tem jeito. Só pelo tocar a bola. E então, hoje em dia, o futebol, existem muitas variações táticas dentro do campo. O Brasil mesmo, eu dou exemplo ali no livro, o Brasil jogava com 4-2-3-1. Jogava com 2 volantes, era o Paulinho e o Gustavo, e jogava com os 3 meia, que era o Hulk pela direita, o Oscar, mais centralizado aqui como ponta de meia atacante, e o Neymar pela esquerda aqui, e o Fred ficava isolado na frente. Mas às vezes, o que acontecia? O Neymar estava de ponta esquerda, de atacante, ponta esquerda, atacante é a mesma coisa, e o Hulk na ponta direita, aí fazia o 4-3-3. Então, muitas vezes, durante o jogo, eles mudam muito. Só que assim, o São Brasil... as variações táticas. Só que o Brasil dependia do Neymar, todo mundo sabe viu disso, que né? dependia do Neymar, né? Então, não adianta você ter um esquema tático, um posicionamento correto, se você não tem os fundamentos bons. Qual é o fundamento que você mais utiliza dentro de campo? É o passe. Se você não souber passar a bola, não tiver todo o esporte coletivo, o passe é o elemento básico e decisivo. Como é que você vai jogar um basquete, um handebol, se você não sabe passar um... É a mesma coisa no futebol, né? Futebol é a mesma coisa. Tá bom. Não existe diferença. Ô Ivan, para os meus amigos radialistas aí que sempre acompanham o programa, eu quero levar o Ivan, o Baianinho, para bater um papo, para comentar um jogo aqui comigo. Como é que faz para entrar em contato contigo? Pode ter meu telefone, pelo meu telefone. Qual é o teu telefone? É o 9989-1565. 9989-1565. Tá bom. E se eu quiser comprar a melhor tática e o ponto de vista, eu entro em contato contigo? Tem nesse mesmo telefone. E também eu deixei na Livraria Fátima e no Espaço Gospel, ali no Giasse. Giasse da Santa Bárbara. Tá legal, querido. Ivan, televisão tem tempo, passa rápido, eu te agradeço. Um grande prazer ter conversado contigo e a TV Primavera está sempre à disposição. O prazer foi todo meu, né? Agradeço pela oportunidade de ter mostrado assim, um pouco do tempo que fui jogador de futebol. Hoje, como professor, ia realizando esse sonho de escrever esse livro. Para as pessoas que gostam de futebol, né? Possam ter a oportunidade de ler e ver a importância assim, de entender um pouco do futebol, né? Porque hoje em dia muita gente entende muito todo mundo entende tudo. Na verdade, não entende nada. Porque eu acho assim, eu não me meto lá em mexer em carro, porque eu não sei. Né? Eu falei de futebol porque eu conversei dentro dos campos do gramado desde a minha infância. Fui jogador, passei pelas categorias todas de base, joguei no profissional. Então eu tenho essa experiência e, tá bom. E é importante assim, para quem está dentro do futebol, como técnico, como jogador de futebol, que muito jogador de futebol, hoje muitos pensam, tô naquela idade ali, já sei tudo. Nada. Às vezes, eu lembro na minha época, até que ficava falando. Sabe nada. Sabe nada. Eu que sei tudo. Então ele não tinha esse respeito pelo técnico. Né? E é legal para a gente se inteirar sobre o assunto também. Tá bom. A melhor tática e o ponto de vista, então, os livros do Ivan, na Livraria Fátima e também no Espaço Gospel lá do Giasse da Santa Bárbara, ou então você entra em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Um bom final de semana para você e até sábado que vem com mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, que repete terça e quinta-feira à noite. Tchau!